Boa tarde, amigos da TV 247. Leonardo Estopa, cadê você? Você tá aí? Já tô aqui já, Léo. Léo, então esse negócio funciona mesmo, hein? Ficou danado de bom, fala a verdade. O trem ficou danado de bom. Parabéns, Léo. A única coisa que não tá danada de boa... Ah, não, é meu celular que tá ligado. Eu ia reclamar do seu microfone. Ah, você já ia me culpar, eu já sei como é que é. Tô ligado. Eu já ia te culpar. Eu vou começar aqui, Léo, lendo o comentário do Leonildo. Leonildo está dizendo o seguinte: Dilma precisa dar no pé enquanto há tempo. Nossa justiça está corrompida. Léo, você acha que a Dilma precisa cascar fora do Brasil? Léo, eu acho que no momento de golpe, todo mundo que for da esquerda tem que se exilar, né? Isso é natural em períodos de golpe. Mas, ô menino bom, você acha que a Dilma mais do que outros? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque a Mônica Bergamo publicou uma nota hoje dizendo que ela virou a bola da vez da Operação Lava Jato, né? Por quê? Porque agora pegaram lá novos trechos da delação do Palocci e o Palocci estaria acusando a Dilma. E aí eles estão temendo, inclusive, que queiram fazer medidas cautelares contra a Dilma, o que significaria fazer uma prisão, uma condução coercitiva, uma prisão temporária, coisas desse tipo para alegrar, vamos dizer assim, a extrema-direita brasileira. Você acha que esse risco existe mesmo de alguma violência contra a Dilma? É claro que existe, Léo. Para começar, a coisa a coisa já começa completamente errada quando um juiz aceita uma denúncia a partir de uma delação premiada sem fundamentação probatória. Para você ter uma ideia, eu vou fazer uma analogia. Se você fizer uma denúncia anônima e não der fundamentação, o delegado nem pode iniciar o inquérito. O delegado tem que ter uma fundamentação para iniciar o inquérito. Por exemplo, imagine que você não gosta do seu vizinho, aí você liga para a polícia e fala: olha, meu vizinho é traficante. Não faz sentido a polícia já ir no seu vizinho invadindo, fazendo todo aquele espetáculo. Você tem que dar algum subsídio. Olha, meu vizinho é traficante, eu tenho aqui material que eu mostro para você, filmagem, que realmente ele é traficante. A partir daí, o delegado instaura um inquérito e começa a investigar. No caso da delação premiada, se a gente faz uma analogia, seria a mesma coisa. Olha, simplesmente falar que uma pessoa fez coisa errada, qualquer um pode falar. O detalhe é o seguinte: teve ali um documento, alguma prova concreta admitida no processo penal brasileiro que mostra que aquela pessoa realmente cometeu um crime? Então, se você admite que a justiça já está sendo deturpada no momento em que eles aceitam delações premiadas sem o elemento probatório que é necessário para se aceitar a delação premiada, você pode concluir que tudo vai vir a partir daí. Ou seja, se eles aceitam uma delação premiada sem as provas, obviamente, você pode esperar que eles vão fazer todos os outros desrespeitos ao Código de Processo Penal, exatamente porque a finalidade agora já não é mais cumprir a lei ou fazer justiça. A finalidade agora é fazer espetáculo. Então, é esperado que eles, nesse momento, até porque nesse momento a gente tem uma situação em que a popularidade da esquerda está menor, a gente precisa admitir isso, é esperado que, nesse momento, eles aproveitem para prender a Dilma, sim, eu acho, com toda a sinceridade, que ela deveria se exilar agora e deixar para lá. Esquece. Léo, eu acho das pessoas verdadeiramente de esquerda esquecerem o Brasil por um tempo, pararem de lutar por um Brasil melhor, sendo que o próprio povo, em maioria, não quer esse Brasil melhor. Primeiro, você conscientiza o povo que é necessário o povo querer esse Brasil melhor, para no momento posterior você oferecer um Brasil melhor. O povo não quer isso, o povo quer fazer a experiência Bolsonaro. Não todos, mas uma grande maioria. Léo, deixa eu agradecer aqui a Helena Maria, que chegou como membro do canal, né? Membra, né? E aqui, já que você falou dessa questão de delação premiada, eu acho que você já respondeu a primeira pesquisa que a gente fez hoje. A gente tem feito várias pesquisas na comunidade da TV 247 para todos os inscritos, não apenas para membros, assinantes, né? Vou ler a pesquisa que foi feita 10 horas atrás, que a gente já fechou, né? Nesta semana, o ex-ministro Palocci deve ganhar a liberdade após acusar os ex-presidentes Lula e Dilma. Na sua opinião, Palocci fez uma delação forçada e o que diz não tem credibilidade, 22%. Palocci foi o homem forte dos governos do PT e sabe o que fala, 7%. As acusações só devem valer se estiverem amparadas por provas, 70%. Né? Então, evidentemente, as pessoas estão dizendo que nada do que o Palocci vem a dizer terá valor se não tiver amparado por comprovação. Aí agora
Eu estava fazendo um programa 11 horas com o Mauro Lopes, o Giro das 11, muita gente começou a falar que a Dilma tem que pedir asilo e tal. A gente lançou uma pesquisa há 1 hora, agora à tarde, né? E ela já está bombando aqui também. Vou ler os resultados. Nota publicada na coluna da Mônica Bergamo, desta terça, informa que a presidente deposta Dilma Rousseff virou a bola da vez na Lava Jato, em razão da delação de Palocci. Diante disso, 1. Deve pedir asilo, 68%. Deve enfrentar e rebater acusações no Brasil, 20%. Deve aguardar os acontecimentos, 12%. O pessoal está dizendo que a Dilma tem que cascar fora, viu, Léo? O pessoal está com você, está na sua linha. Não faz nem sentido, Léo. Estamos vivendo uma situação em que 100% da sociedade já sabe que a justiça brasileira é corrupta, já sabe que a justiça brasileira ela é completamente parcial. O detalhe é que uma parte da sociedade gosta dessa parcialidade, Léo, porque acha que está do lado do opressor. Olha que legal o comentário da Yolanda, porque o comentário estava atrás de você e correu enquanto você falava. A Yolanda dizia: a Dilma é muito mais útil fora do Brasil, lutando pelo Brasil, do que presa injustamente, silenciada como Lula está silenciado. Deixa eu dar um alô aqui, um grande alô para o Gilberto Pão Doce. Quem não conhece tem que acessar o blog Gilberto Pão Doce, que é um dos melhores blogs do país. Fala, Léo, de novo. Léo, o ponto de vista que eu tenho é que toda a sociedade brasileira hoje conhece muito bem a justiça brasileira. O detalhe é que tem uma parte da sociedade que concorda com o que a justiça está fazendo, mas essa parte da sociedade que concorda, como a prisão ilegal do Lula, como a eventual prisão da Dilma só para fazer espetáculo, essa parte da sociedade também sabe que a justiça está sendo parcial. O detalhe é mais ou menos assim: eu sei que o gol foi de mão, mas foi a favor do meu time. O detalhe é que todo mundo já sabe que essa justiça não está fazendo justiça. O problema é que o pessoal que levou o gol de mão do time adversário está dizendo: foi de mão, mas eu não posso fazer nada. É mais ou menos isso que está acontecendo. Não é a Argentina que está comemorando o gol de mão. A Inglaterra que levou o gol de mão está dizendo: já que foi de mão e o juiz marcou, o que eu vou fazer? Paciência, mais ou menos isso. A Regina está dizendo que vai sobrar para o Haddad também. Léo, antes da gente entrar no nosso tema principal, que é o julgamento do Lula, já marcado para 4 de dezembro, na segunda turma do Supremo, a Regina está dizendo que vai sobrar para o Haddad. Você acha que o Haddad também corre algum risco, ou só a Dilma, que está naquela ação lá de organização criminosa, ou a coisa é geral e indiscriminada? Léo, para poder analisar qual que é o risco das pessoas serem presas nessa atual conjuntura do Brasil, em que a justiça está fazendo vezes políticas de eliminar a esquerda, digamos, eliminar todos aqueles que propõem uma soberania nacional, a gente precisa imaginar o que vai acontecer numa eventual implementação de um liberalismo louco por parte do Bolsonaro. E a leitura que eu faço é o seguinte: imagino eu que se o Bolsonaro realmente implementar esse liberalismo louco, a gente vai ter aí uma redução na qualidade de vida dos trabalhadores muito impactante. E essa redução na qualidade de vida de alguns trabalhadores e até a miséria de outros vai fazer com que esses trabalhadores gritem pelo modelo econômico que existia antes. Um exemplo muito simples de ver o que vai acontecer com os trabalhadores quando eles perceberem que o atual modelo econômico não representa o interesse deles é lembrar da greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros é um exemplo do que é as pessoas de hoje lutarem para trazer de volta a política de ontem. Por que eles estão perseguindo agora e com pressa as lideranças de esquerda? Porque a intenção deles é colocar todas as lideranças de esquerda na cadeia para evitar que essas lideranças estejam disponíveis no momento do desespero popular. Amplifica a greve dos caminhoneiros e pensa numa greve generalizada, uma greve em que todos os brasileiros estejam desesperados para tentar trazer a política anterior. A tendência natural é que uma greve dessa derrube o governo em questão. Mas o governo é necessário. A pergunta que se faz é: tudo bem, uma greve que deseja o modelo antigo derruba o governo em questão. Quem que eles vão colocar no lugar? O governo antigo. Então é natural que o governo atual prenda todo mundo do governo antigo. Isso é uma coisa básica, né? Que acontece em todo lugar do mundo onde se tem um golpe de Estado. É a proposta de Maquiavel, inclusive. Não, é básico, mas é uma coisa bárbara, né? Uma coisa pré-civilizatória. É pré-democracia. Léo, olha, tem coisas que são bárbaras, mas são básicas. Por exemplo,
O homicídio é uma coisa muito básica. É matar outra pessoa. Se você tiver um revólver, você vai lá, dá 5 tiros na cabeça, mata outra pessoa. É muito simples de se explicar. Apesar de ser bárbaro. É muito simples de se explicar o que eles estão fazendo e eu não consigo entender o porquê que a Dilma, o Haddad, não rapam fora, com toda sinceridade. Porque estamos vivendo um golpe de Estado, a Dilma sabe muito bem o que está acontecendo, o Haddad sabe muito bem o que está acontecendo, eles vão ficar no Brasil esperando que essa sociedade alienada acorde, isso não vai acontecer, vamos cair na real. Léo, olha, deixa eu agradecer a Donata que mandou o superchat. A Fernanda perguntou se o Pão Doce era um blog de receitas. Não, um blog político maravilhoso. Recomendo, hein? Blog Gilberto Pão Doce. A gente publica muita coisa do Gilberto Pão Doce no 247, nosso amigo, o editor do blog. E aqui, o Salles está dizendo que todos nós de esquerda estamos correndo um risco, né? Que vão tentar nos atacar de todas as maneiras. Queria agradecer também a Ana Gondim, que acaba de se tornar membro do canal. Ô, Léo, você falou do Haddad correndo risco, né? O Haddad deu uma entrevista essa semana, a gente falou dela ontem, em que ele fala que é importante tirar o PT do SPC, que ele disse que o PT está com o nome sujo na praça, né? Aí o que acontece? Eu não vi no detalhe a declaração do Haddad, mas eu interpretei de uma maneira que era a seguinte, olha, o Haddad dizendo o seguinte, que é preciso quebrar o preconceito da sociedade brasileira com o PT, né? O Rui Costa Pimenta, que nos antecedeu, que acabou de dar uma entrevista aqui para Gisele Federici, falou que essa fala do Haddad é uma fala ruim, porque seria o seguinte, ó, tirar o PT do SPC seria abandonar o Lula, abandonar todos os que ele considera os presos políticos, né, vamos dizer assim, dessa maneira. Você acha que o Haddad propôs esse abandonar? Não me pareceu que fosse isso. A impressão que eu tive que tirar o PT do SPC é lutar junto à sociedade para quebrar esse preconceito que virou uma doença. O que você acha, Léo? Eu também acho que o que o Haddad está tentando dizer é isso, porque eu vou ser bem sincero, mesmo com toda a perseguição, o Lula ainda é maior que o PT. Isso ninguém da sociedade discorda. Tem muita gente que fala, olha, eu sou Lula, mas eu não sou PT. Ninguém fala que é PT, mas não é Lula. Só as pessoas que estão lá dentro e têm interesses divergentes, né? Eu tenho aqui interesse contra o Lula. Então, precisamos admitir que o Lula é maior que o PT. Eu acho que a mensagem do Haddad nesse ponto é dizer que é preciso trabalhar uma conscientização da sociedade, que muito do que se falou a respeito do PT é mentira. É limpar o nome do PT e não mudar o PT. Ele continua. Não existe PT sem Lula. A única possibilidade do PT existir sem o Lula é o Lula morrendo, porque enquanto o Lula estiver vivo, o Lula é do PT. Não existe PT sem Dilma, estamos falando de uma presidenta que foi eleita 2 vezes. Então eu acho que o que ele pensa é o seguinte, quando eu falo, Léo, eu estou com meu nome sujo, eu preciso limpar o meu nome, eu continuo sendo a mesma pessoa, mas limpei meu nome na praça. Eu acho que o que ele quer dizer é isso. E esse trabalho começa principalmente na... Léo, limpar o nome do PT consiste em trabalhar principalmente a desconstrução do que falaram a respeito do Lula, Lulinha, Dilma, todo esse trabalho. Porque não adianta. Não adianta você tentar reinventar o PT sem Lula, sem Dilma, mas é possível você reconstruir o PT a partir da desconstrução das mentiras que falaram a respeito dos grandes líderes do PT. É a mesma coisa você tentar refundar uma banda, tirando o vocalista e o guitarrista, por exemplo, e falando que você está refundando a banda. Não, você não vai refundar a banda a partir... mas os dois estão lá na clínica de dependentes drogados. Não, recupera os dois, traga os dois de volta da clínica de dependentes para a sociedade e traga a banda de volta. Agora, achar que você vai montar aquela mesma banda sem o vocalista e o guitarrista, não vai acontecer, não. É muito louco, né? Vamos fazer a Legião Urbana sem o Renato Russo, né? Faz o Queen não sem... vai dar certo. É mais ou menos os PT sem Lula. Sem Pink Floyd sem Roger Waters, forma sem função. Quem falou isso foi Humberto Gessinger. Humberto Gessinger, muito bom. Bom, obrigado aqui ao Ricardo Miranda, novo membro, obrigado ao Zé Carlos Bragança também, membro do canal. Léo, então deixa eu introduzir. A Eliana Rocha falou que essa fala do Haddad foi horrível, tá? Só para registrar aqui também. Enfim, há divergências, a gente registra aqui todas as divergências que passam aqui pela nossa timeline, aqui pelos comentários. Léo, o tema principal é o julgamento do Lula. O julgamento do Lula foi marcado dia 4 de dezembro, né? Habeas corpus, que inclusive contesta a saída do Moro para o Ministério da Justiça. Aponta aí o conflito de interesses e tal.
O julgamento vai ser na segunda turma do Supremo. O Lewandowski pediu para pautar e o Fachin, que está na turma, também pediu para pautar. Ou seja, tudo indica que na sessão de terça-feira da semana que vem, falta uma semana, será selado o destino do ex-presidente Lula, né? Saíram notas aí na imprensa que os ministros do Supremo estão muito sensibilizados com o estado de saúde do Lula. Não o estado de saúde, a aparência, né? Uma pessoa de 73 anos, há 7 meses como preso político, maior líder político que o Brasil já produziu em todos os tempos, jamais produzirá um outro igual ao Lula, nunca vai haver um outro Lula no Brasil, né? Você pode ter outras lideranças que vão ter outros papéis, mas alguém com a história do Lula é uma história daquelas que não se repetem nunca, né? Lula é único e sempre será, né? E aí ele está passando por essa provação. Terça-feira, 4 de dezembro. Você acha que há esperanças? Obrigado a Beth, que também se tornou membro aqui agora. Elizabeth Campanholo. Léo, e aí? Léo, pode até ter esperança, eu não tenho. Eu não tenho esperança nenhuma de qualquer decisão do Poder Judiciário que venha a conceder liberdade para o Lula. Isso porque o Lula fora da cadeia representa exatamente aquilo que eu vi nos comentários, o que o Breno Altman falou, a verdadeira resistência. Todo mundo pode falar que é resistência, todo mundo pode falar que é níquel cádmio, que é Cantal, pode falar qualquer tipo de resistência, resistência de chuveiro, resistência de ferro elétrico, resistência mesmo é o Lula. Na hora que o Lula estiver nas ruas, eu te falo uma coisa, vai surgir no coração do brasileiro que não concorda com o que está fazendo, com o que está acontecendo no Brasil, aquela vontade de mudança. E aí o Lula começa a arrastar multidões. Porque nós estamos vivendo uma situação de 4 anos de golpe, 4 anos de recesso, 4 anos de entreguismo. E o Lula nas ruas, nesse momento, ele significa, digamos que, um afronto muito grande aos interesses de quem patrocinou o golpe. Então, colocar o Lula nas ruas nesse momento é, obviamente, cumprir o que manda a Constituição. Mas, no entanto, é descumprir o que manda o Trump, descumprir o que manda os Estados Unidos, descumprir o que manda Israel, descumprir o que mandam as elites brasileiras. O detalhe é o seguinte, quem que será que é mais forte para os ministros do Supremo? A Constituição ou as elites, mais os Estados Unidos, mais Israel, mais o Exército, que de certa forma está curtindo a ideia de agora ter a presidência da República? Está muito difícil. A presidência não. O Exército tem a presidência, agora parece que vai ter um homem forte controlando o Congresso, e a gente sabe que mesmo que por Twitter ou telefone, controla o Supremo Tribunal Federal. Será que vale a pena arriscar deixando o Lula aí para as ruas para contar para o povo que isso está acontecendo? Porque eu e você, Léo, a gente fala uma pequena quantidade de pessoas. Eles não deixariam o Lula ir para as ruas, eles colocariam o Lula em prisão domiciliar, dentro de casa, impedido de dar entrevistas, né? Isso é o que a gente imagina, né? Não, pois é, mas eles não iam permitir o Lula sair para as ruas fazendo comício e tal, aquela coisa, né? Nem entrevistas... Mas de casa ele faz lives, ué. O Bolsonaro ganhou... ele faz live se for permitido, porque se eles colocarem como restrição manifestação pela internet, também bom, vai ser... Vai dar muito, eu imagino que é possível, mas eu imagino que isso aí vai dar muito na cara. Vai ficar muito claro que o negócio é silenciar o Lula. Eu acho que é mais... Mas o negócio é silenciar o Lula, Léo. Não precisa ser mais claro do que isso. Ele não pôde dar uma entrevista durante a eleição presidencial. Deixa eu ler um comentário aqui da Helena Maria. Léo Estopa, você está muito desanimado, né? Você está muito desanimado falando sobre isso aqui, sobre exatamente essa questão do Lula. Obrigado, Júlio Nunes. Hoje a gente está tendo, como diria o Gustavo Conde, uma piracema de novos membros no canal. Muito bom, isso é muito bom para a gente, porque a gente também tem feito reuniões de pauta com membros e assinantes do Brasil 247. Quem assina é brasil247.com/apoio, né? Bom, e sobre essa questão de membros e assinantes, uma coisa interessante... a gente tem 2 grandes notícias já para amanhã. 2 grandes notícias que surgiram na reunião de pauta com membros e assinantes. Marcada para meio-dia amanhã a entrevista com o deputado Glauber Braga, que, a meu ver, é um dos melhores deputados do Brasil, e marcada às 16h a entrevista com o João, acho que é João Daniel Goulart, é João alguma coisa Goulart, eu esqueci o segundo nome, desculpa por ter me confundido aqui agora, neto do João Goulart, mais médico, formado em Cuba, que vai dar o seu depoimento sobre o programa Mais Médicos. 2 sugestões que vieram dos leitores, né? Mas, enfim, queria passar por isso aqui. Sobre o Lula, eu queria te trazer uma informação, Léo.
uma informação para você refletir. Bom, qual que era o grande objetivo de prender o Lula? Tirá-lo das eleições e conquistar o poder, né? O governo militar / Bolsonaro já conquistou o poder, né? O objetivo já está alcançado, então, em tese, isso deveria favorecer a libertação parcial do Lula. Por quê? Quando a gente fala em oh meu Deus, em prisão domiciliar, ainda é uma prisão. Será que, mesmo considerando que o grande objetivo, que foi a conquista do poder, já foi alcançado, não daria para pensar nessa hipótese de, vamos dizer assim, prisão menos dura, menos rígida para uma pessoa de 73 anos? Eu não consigo ver a possibilidade de, simultaneamente, um inimigo mortal dar um veneno e depois entregar um antídoto. Porque, Léo, a finalidade de tudo que aconteceu até hoje, ao meu ver, foi colocar o Brasil nessa situação de liberalismo, entreguismo extremo, vender absolutamente tudo que tem, e pior, colocar a população brasileira como submissa e escrava dos interesses de alguns países aí desenvolvidos. A grande realidade é que, no mesmo momento em que você cria essa circunstância, você coloca nas ruas, mesmo que não nas ruas, mesmo que em prisão domiciliar, mas você coloca em contato com o povo uma pessoa que pode derrubar tudo isso. Então é muito contraditório imaginar que talvez tenha sido o maior investimento. Olha, o investimento que esses países tiveram para destruir a democracia no Brasil, talvez tenha sido maior que o investimento em guerras oficiais. É muita grana quando você para pensar tudo que foi investido, tudo que foi perdido. Já parou para pensar quanto que uma Globo não perdeu de renda para fazer isso acontecer? Já parou para pensar quantas empresas no Brasil não estão fechando para fazer isso tudo acontecer? Agora você imaginar que depois de tudo isso, eles vão libertar o Lula para o Lula reverter esse quadro, que o Lula tem condições de reverter esse quadro. É uma pura questão do Lula começar a se comunicar com o povo. E eu te falo, Léo, que, olha, depois do cara ter ficado 7 meses, ele volta muito perigoso, mas não perigoso no sentido que ele tá lá com bandidos perigosos e vai voltar matando, roubando. Não, ele pode voltar com sangue no olho, jogar a merda no ventilador e falar muitas verdades que não seriam ouvidas através de um Leonardo Stoppa, na minha voz, seriam tidas como teorias da conspiração, mas a partir do Lula serviriam para orientar o brasileiro numa espécie de jogar a merda no ventilador e ver o que dá. Então tem muita gente aí com medo do que o Lula tem para falar. Imagina que antes o Lula segurava determinadas coisas porque ele pensava, olha, existem duas possibilidades. Uma, o povo entender e ser liberto. Outra, o povo me taxar como conspirador. Depois de 7 meses preso, ele pode chegar e falar, eu não quero nem saber, eu posso ser chamado de conspirador, então eu vou falar sim tudo que eu sei. E se o Lula falar tudo que sabe, existem duas possibilidades. Uma, ele é taxado como conspirador. Outra, o povo ouve e o sistema cai. Esse é que é o detalhe. Então é um risco muito grande. Eu penso dessa forma. Por falar em conspirador, eu vou ler a notícia próxima que está na nossa manchete, que é muito interessante. Só fazendo uma correção, desculpa. Amanhã, 16 horas, por sugestão dos membros / assinantes, João Marcelo Goulart, neto do João Goulart, médico formado em Cuba, pelo programa Mais Médicos, que atua na periferia do Rio de Janeiro, né? E também, ao meio-dia, deputado Glauber Braga. Léo, vou ler a manchete do 247 neste momento. Abre aspas. Querem matar Lula, fecha aspas, diz Paulo Pimenta, líder do PT. Acabou de fazer um discurso na tribuna da Câmara, né? O deputado Paulo Pimenta criticou duramente o Ministério Público de São Paulo pela nova denúncia contra Lula, por supostas irregularidades que ocorreram anos após ele ter deixado a presidência. Diz o Pimenta agora, não basta destruir um legado, a história, a trajetória, eles querem destruir Lula fisicamente, querem matar o presidente Lula, querem ver o presidente Lula morto em Curitiba, sem jamais poder sair da condição em que, de maneira criminosa, ele lá foi colocado. Não há outra explicação. Pimenta está falando da denúncia de ontem contra o Lula, ou seja, o Pimenta também está na sua linha de não acreditar numa liberdade. Por quê? Porque o objetivo parece ser o de matar o Lula na prisão. Mas os ministros do Supremo não são os procuradores também, né? É um contrapeso. Os ministros do Supremo podem pensar de maneira diferente. A Lídia está dizendo que é excelente o discurso do Paulo Pimenta, de fato é. A gente subiu na TV 247, vale muito a pena ser visto. Fala, Léo. Eu concordo completamente com a ideia de que o Poder Judiciário deveria ser imparcial, que isso é a parte teórica que a gente estuda e fica muito feliz, né? Um equilíbrio. Poder Judiciário completamente imparcial, de um lado a defesa, do outro lado a acusação, com poderes equilibrados.
A pergunta que eu te faço nesse momento é quando que isso aconteceu desde o início da Operação Lava Jato? Desde o início da Operação Lava Jato, a gente tem, de um lado, Ministério Público e Poder Judiciário, quando é o PT, lógico, porque quando não é o PT, o Poder Judiciário dispensa o processo, mas quando é o PT, de um lado, Poder Judiciário junto com o Ministério Público, do outro lado, a defesa pelejando para fazer uma defesa. Não, de um lado, Poder Judiciário, Ministério Público, imprensa, canais de Facebook, canais de YouTube, tudo isso de um lado, do lado da acusação, junto lá, obviamente, o juiz também. Do outro lado, a gente tem a defesa e o acusado, extremamente fragilizados. Léo, para você ter uma ideia, eu vou dar uma ideia aqui de algumas regras processuais que elas são importantes para as pessoas verem como que o Brasil está zoado. Você está sem som. Antes da sua ideia, eu vou ler o comentário do Roberto aqui, Roberto dizendo: esquece, Atucho, o Supremo já ganhou o aumento. Já ganharam o aumento, eles não vão se rebelar, Léo. Já ganharam o aumento ontem, o Temer sancionou o aumento e estão dizendo que o Bolsonaro vai mesmo mandar o Temer para uma embaixada. A gente fala disso depois. Mas fala, Léo. Então, Léo, olha, eu vou falar uma regra processual aqui só para que as pessoas tenham uma noção de como as coisas estão bem erradas. Só para as pessoas terem noção de como as coisas são bizarras. Por exemplo, uma das coisas mais lúdicas que se tem, até porque o filme americano tem muito isso, e às vezes as pessoas já até participaram, é o tribunal do júri. No tribunal do júri, existe lá uma situação de uma acusação e uma situação de uma defesa, e o juiz é o povo. Né? São pessoas escolhidas do povo, aquilo que a justiça chama de juízes leigos. No tribunal do júri, uma defesa ou a acusação não pode chegar com a matéria de jornal e falar assim, olha, essa matéria aqui saiu, ó, tentar utilizar a imprensa para influenciar os jurados leigos. Eu pergunto uma coisa, se no tribunal do júri a regra é que você não pode utilizar a imprensa para fundamentar, mesmo o processo, né? Digamos que não é para fundamentar a decisão, não. Você não pode nem usar a imprensa. Por que nos processos da Lava Jato a maioria da fundamentação vem da imprensa? Daí você vê que não é uma coisa séria juridicamente. Não é. Os processos da Lava Jato não são processos para serem avaliados no campo jurídico, mas para serem avaliados dentro daquele espaço de dramaturgia, que é um processo de dramaturgia feito para ludibriação social. As pessoas precisam entender isso. É um processo espetacular feito para que a sociedade acabe aceitando aquilo que está sendo imposto. Nessa situação em que todo um ordenamento jurídico foi desrespeitado, numa situação em que se abriu mão da segurança jurídica, numa situação em que todo brasileiro perdeu o direito de ser considerado culpado só depois do trânsito final da sentença penal condenatória. Tudo isso aconteceu por causa da Operação Lava Jato. Vocês acham que depois de tudo isso é possível acreditar? Não que não aconteça, mas será que depois de tudo isso é possível acreditar na liberdade da pessoa que conseguiu fazer tudo isso acontecer? Olha, para prender o Lula, os caras desrespeitaram o Código Penal, Código de Processo Penal, desrespeitaram a Constituição, transformaram a justiça em um espetáculo midiático, tudo isso para prender o Lula. Vocês acham que agora, depois de tudo isso, depois de ter acabado com a segurança jurídica dentro do Brasil, e olha, isso custa caro, porque um investidor para vir para o Brasil hoje, ele pensa, olha, aquele é um lugar que não tem justiça. Se o irmão do juiz ficar com raiva de mim, eu estou preso, porque segurança jurídica no Brasil agora virou, digamos que, história do passado. Depois de tudo isso, eles vão soltar o Lula? É muito estranho de acreditar. Só com revolução. O ponto de vista que eu tenho é esse. É muito estranho, mas apesar de tudo, Léo, seria um movimento inteligente do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, a gente sabe que o Bolsonaro está sinalizando que ele quer guerra, que ele quer radicalizar, que ele quer ir para cima e tal, mas ele teria muito melhores condições de trafegar, politicamente inclusive, se através dos instrumentos que ele tem, né, fizesse chegar aos ministros do Supremo, que ele veria com bons olhos essa decisão. E até os militares que cercam o Bolsonaro. Por quê? Porque tem uma batata quente gigantesca chegando para este governo, que é a seguinte: a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU, né, que vai vir lá para a metade do ano que vem. Será que o Comitê de Direitos Humanos da ONU, dizendo que o Brasil está mantendo um preso político, que é justamente o maior líder político de todos os tempos da história do Brasil, este governo, que já se assemelha muito a uma semiditadura, vai falar assim, olha, dane-se a ONU, né? Então, seria inteligente do ponto de vista deles, inclusive,
né? Não sei se vão fazer, porque a gente não sabe até que ponto vai a raiva e até que ponto vai a inteligência. Mas, enfim, fazendo aqui uma saudação a todos os membros que chegaram: Júlio, Elizabeth, Zé Carlos, Ricardo, Ana, Helena Maria, Maria e Talva. E o Ricardo falou que uma boa embaixada para o Temer seria a da Transilvânia, né? Já que o Bolsonaro vai fazer esse favor. A gente vai voltar ao tema Lula, Léo, porque vai ter muita coisa ainda acontecendo. Como é que você viu essa barganha Temer/Fux? O Temer deu o aumento e aí o Fux tirou o auxílio moradia. Tudo bem que o auxílio moradia é menor do que o aumento, né? Então, os juízes, na prática, tiveram um aumento ainda maior, né? Do que o que estava imaginado. O aumento foi de 16% e a inflação foi de 4%. Como é que você viu esse troca-troca aí no Poder Judiciário? Léo, você está mudo. Você tá com o microfone aberto, mas ninguém te escuta. Léo, o que aconteceu com você? Você deve ter botado no volume 0 o seu áudio. Léo? Alguém? Bom, vou perguntar para o pessoal se o pessoal está escutando o Léo Estopa. Então, por favor, vocês me deem retorno, mas eu acho que o Léo está sem áudio. Léo, fala aí. Não, áudio total. Peraí, esperando o retorno. Léo. Mudo, você está mudo, Léo. Léo, silenciaram você, cara. Agora Como sim. pode? Léo, tá me ouvindo agora? Agora eu tô te ouvindo. Léo. Agora você tá me ouvindo. Bom, eu não sei. Coisas do Wirecast, não se assuste. Não, é Léo, melhor a gente isso aí brigar com ele. Já estão tentando silenciar o Leonardo Estopa também, Léo? Pode ser, Léo. Pode ser que um hacker do Wirecast tenha... Mas não é, Léo. Você lembra que há uns dias atrás eu te mandei uma mensagem falando assim: Léo, me empresta a placa que tá parada aí no estúdio, porque a minha placa de captura de imagem tá dando pau. Você achou que era brincadeira e me ignorou, mas não é, porque minha placa tá dando problema. Mas você tem que Minha pedir pro Nicolas, Léo. Você acha que eu vou ficar assim? Você acha que eu vou lembrar no dia seguinte, cara? Então você fala assim: autoriza o Nicolas que eu vou mandar a gravaçãozinha para ele. Ó, Nicolas, tá autorizado, tá? Beleza, manda Vou gravar. tirar esse pedacinho, vou mandar para o Nicolas, vou pedir para ele mandar para mim, que tá fazendo falta. Aquela plaquinha que eu deixei aí no estúdio um tempão, agora ela tá travando aí de uma hora para outra, some som, e eu tenho que fazer tudo isso. Mas enfim, vamos voltar ao raciocínio. Faça a pergunta de novo, que ela é muito importante para a gente conseguir fazer aquele cortezinho bonito depois. Léo, o que eu tinha te perguntado era o seguinte: ontem houve esse troca-troca no Poder Judiciário. O Temer, fecha teu microfone. O Temer deu aumento de 16% para os juízes do Supremo, 4 vezes a inflação, e aí o Fux abriu mão do auxílio moradia que ele estava segurando já há um tempão. Foi um escambo, né? Dá daqui, tira dali, mas evidentemente 16% é muito maior do que a inflação do período. Eu perguntava exatamente a sua opinião. E até lá no começo alguém falou: olha, não tenham ilusões com o Supremo, que agora que eles ganharam aumento é que eles não vão mesmo soltar o Lula. Olha, antes de mais nada, eu queria dizer que eu gostei muito do escambo, porque quando eu comecei a fazer meus vídeos, eu falava que a situação do capitalismo na Nigéria levou o povo para uma situação tão complexa que em vários locais da Nigéria eles pararam de utilizar a moeda e voltaram para o escambo, porque o capitalismo tornou-se impraticável em muitos lugares da Nigéria. E hoje você fala do escambo, mas não é o escambo... Né? Isso, na verdade, isso aí não é um escambo, isso é uma permuta. O escambo é o destino do Brasil se a gente realmente argentinizar a economia brasileira, como parece que a gente vai. Mas falando sobre essa questão da troca, né? Foi uma troca, na verdade, para eleitor do Bolsonaro ver. É uma forma de mostrar para o povo que reduziram de um lado e aumentaram do outro, fizeram uma compensação. Não, o que acontece nesse momento é que a gente tem uma readaptação de orçamento público, é exatamente essa readaptação de orçamento público que demandou o golpe de Estado. O Brasil tem uma situação em que os 4 últimos governos eleitos, né, lógico, a Dilma não governou no último mandato, mas os 4 últimos governos eleitos tinham um ponto de vista de que o orçamento público tinha que contemplar os mais pobres. Logo que as elites venceram, primeiramente no golpe de Estado e agora na sequência elegendo o Bolsonaro, ficou bem claro
que os ventos mudaram de direção. Agora a gente tem uma situação em que o orçamento público, ou seja, o dinheiro arrecadado com impostos, já não tem mais compromisso com a sociedade mais pobre. E, obviamente, o alto escalão do funcionalismo público não são os ministros do Supremo. Isso, a gente está falando de todo mundo que ganha o teto constitucional. Esse alto escalão ganhou um aumento. Antes, a barganha era, olha, eu não posso te dar aumento, mas eu te dou um auxílio moradia. O detalhe do auxílio moradia é o seguinte, se o auxílio moradia tiver que ser retirado, ele é retirado imediatamente. Isso porque o auxílio moradia não é um compromisso, não é uma obrigação, não é o subsídio, não é o salário, vamos pensar assim. Isso só não é tirado porque quem dá a palavra final, no final das contas, são os juízes, né? Então, ou seja, eles não vão tirar deles. Quando eles conseguem concretizar isso como aumento salarial, eles conseguem imediatamente duas coisas. A primeira delas é uma redistribuição da renda da arrecadação pública. Eles colocaram a seguinte regra nesse momento: a elite do funcionalismo público agora ganha mais do que antes. E o interessante é quando você compara essa situação com a situação dos trabalhadores pobres. Os trabalhadores pobres, eles estão batalhando para conseguir ter um aumento de salário mínimo compatível com a inflação. Olha que contraste. E esse contraste é muito explicado pela mudança de governo. Antes, todo o aumento de salário mínimo, né, durante o governo Lula e Dilma, todo o aumento de salário mínimo era acima da inflação. Todo o aumento das elites acompanhava talvez a inflação. O que isso causava? Isso causava uma aproximação das classes sociais, é o que a gente chama de diminuição da desigualdade social. Isso pode ser visto, inclusive, no Banco Mundial, se você procurar coeficiente Gini Brasil. Hoje, o que as elites buscam? Trazer de volta o conforto que eles tinham antes. Como que é possível trazer esse conforto? Eles vão, aos poucos, aumentando os ganhos das elites, principalmente a elite do funcionalismo público, e diminuindo os ganhos do trabalhador. Isso é possível porque hoje a gente tem um governo liberal eleito pelo povo. A retirada do subsídio auxílio moradia ela é muito estratégica. Por quê? Ela é uma forma de fazer um marketing, de dizer, não, nós ganhamos aumento, mas em compensação, nós vamos abrir mão do auxílio moradia. O auxílio moradia estava para ser retirado de qualquer maneira, porque ele está causando uma comoção social muito grande. Então, olha como é que eles fizeram uma barganha na hora certa. Existe uma comoção pelo fim do auxílio moradia, está sendo muito criticado. Essa comoção pelo fim do auxílio moradia, ela chegaria no fim do auxílio moradia de qualquer maneira, mas, em compensação, eles aproveitaram o momento do aumento para tirar o auxílio moradia, para dar aquele gostinho de, olha, alguma coisa foi resolvida e apaziguar a sociedade. Mas o resultado disso é, obviamente, o resultado de um trabalho das elites para substituírem as diretrizes governamentais. Um governo que antes colocava orçamento público para programas sociais, para educação pública, para os mais pobres, para um governo que foi eleito para reverter essa situação e colocar o orçamento público para as elites do funcionalismo público. Eu digo, Léo, que o Temer já está realizando já as políticas do Bolsonaro de uma forma legítima, infelizmente, porque você não gosta que fala daquela coisa que elegeu o Bolsonaro, mas os eleitores que votaram contra aquela coisa que elegeu o Bolsonaro, eles votaram para isso. A mamadeira de pi? É isso? Hein, Léo? Você não gosta que fala da mamadeira. Mas pode falar do kit gay ainda? Tem 3 anos que eu falo, Léo. Não corta, não. Você ficou falando da mamadeira, já tinha dado, né, o suficiente. Tá, mas o kit gay eu posso, né? Você não vai cortar de mim. Eu falo isso há 3 anos. Pois é, Léo, só fazendo aqui um comentário fora de pauta, altos elogios ao fato de você ter aposentado a camisa xadrez. O pessoal não aguenta mais a tal camisa xadrez, o pessoal gosta de ver você assim, de camiseta, baby look, né? Assim, com uma cor plana, Léo. O Léo, Mas o detalhe é o seguinte, eles acreditam que sou eu? Será que eles não acham que é um substituto que tá aqui, não? O Léo tá doente, tem um substituto lá. Pois é, um clone programado, já tem um algoritmo que já sabe de tudo que você vai falar sobre qualquer assunto, Léo, é mais ou menos isso. Léo, você sabe da história do Gandhi e do terno? Vamos fazer um parênteses aqui para descontrair o povo um pouco. Você sabe da história do Gandhi e do terno? Depois que você lê isso aí, eu quero contar. Vai falar a história do Gandhi e do terno assim que eu agradecer. Muito obrigado, Yara, pelo superchat, dizendo que a Dilma também tem que buscar o asilo político. O Ricardo Lomeu também mandou um superchat dizendo que a minha crença na liberdade do Lula beira a ingenuidade. Eu não estou nem acreditando nem desacreditando, só estou querendo dizer o seguinte: se o Bolsonaro fosse mais inteligente, a meu ver,
poderia contribuir para essa prisão domiciliar que não é liberdade, né? Esse é um ponto, né? Então eu acho que existe um espaço, sim, e acho que os militares que cercam o Bolsonaro também são mais inteligentes do que o próprio Bolsonaro. Não estou nem acreditando nem descrendo, só estou conjecturando. Fala, Léo, fala da história do Gandhi e do terno. Conta essa história. Antes de mais nada, eu vi que teve um comentário aí que a camisa tá amarrotada. Eu tô lembrando, essas camisas aqui nunca foram passadas, não. Eu tô tentando esticar aqui, mas não dá certo. Mas eu vou contar a história do Gandhi e do terno, que ela é muito interessante para que as pessoas percebam como as elites percebem o próximo, né? Contam que o Gandhi foi convidado para um evento de lideranças internacionais e o Gandhi chegou, todo mundo conhece as fotos do Gandhi, qual que é o tipo de roupa utilizada na terra dele, enfim, ele chegou lá, as pessoas falaram com ele assim, olha, você não pode entrar nesse evento se não estiver vestindo um terno. Aí ele voltou, humildemente, comprou um terno e enviou o terno para o evento. Falou, olha, já que é o terno que querem, está aqui o terno. Aí, tá vendo? Mandou o terno. Aí eu vou te contar uma outra história de terno. Eu conheço a história de um grande empresário que perdeu tudo no Egito, perdeu todo o dinheiro, a família era muito rica e amanheceu pobre, porque houve uma revolução no país, uma revolução, enfim, do Nasser nacionalista, todos os ativos da família foram tomados, né? E, de repente, a família que era muito rica acordou muito pobre. No dia seguinte, o empresário, bilionário para os padrões da época, põe aquele puta terno, tal, lenço, e aí os filhos viram para ele e falaram assim, pô, papai, se nós perdemos tudo, por que você está assim tão bem vestido? Aparência é tudo que nos resta. Esse foi o comentário dele. Então tinha que manter a aparência. Tem muita gente quebrada que mantém a aparência, que mantém o salto alto, Léo, mantém a pose. Exatamente. O terno, eu nunca usei terno, vou só esclarecer aqui, eu já esclareci algumas vezes, mas nossa audiência aumentou daqueles tempos para cá. Eu nunca usei terno porque eu comecei a perceber que o terno era o uniforme da mentira. Eu via o Willer Bonner falando de terno, eu falava, meu Deus, é só mentira. Aí daí a pouco eu recebi aqueles vídeos de pastores falando mentira. Quando você trabalhava na TV Mineira, você usava terno sim. Você botava, tinha gravata, microfone. Era na TV lá de Contagem, você usava terno. Então, naquela época sim, Léo, mas o detalhe é que depois que eu comecei a fazer meus vídeos sobre política, aí eu já tinha me aprofundado um pouco mais sobre essa questão de percepção da verdade, inclusive esse é o assunto do meu trabalho de conclusão de curso de língua portuguesa, eu também fiz em cima de linguística igual o Conte, só que eu não sou mestrado, eu sou pós-graduado lato sensu. Aí eu percebi que as pessoas não estão procurando o terno, as pessoas estão procurando a verdade. Eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu só vou falar sobre aquilo que eu acredito. O segredo da boa comunicação é falar sobre aquilo que você acredita. E esses dias, conversando com um amigo meu, que é um grande guru do direito, que é uma pessoa que me inspira a mim muito, eu falei com ele, falou, olha, quer saber de uma coisa? Se eu tivesse falado bem do Bolsonaro, eu estava rico. Ele falou comigo, se você tivesse falado bem do Bolsonaro, você não teria conseguido absolutamente nada. Eu perguntei, por quê, professor? Porque você não iria acreditar no que você estaria falando. Então, se você tentasse falar do liberalismo, você não ia ter seguidores. Uma coisa que a gente precisa admitir, para conseguir fazer um Kim Kataguiri, para conseguir fazer o Mamãe Falei, para conseguir fazer o Nando Moura, primeiro as think tanks americanas conquistam essas pessoas. Então, quando você vê uma pessoa igual o Nando Moura, Kim Kataguiri, essas pessoas falando, não imaginem que eles estão achando que estão enganando as pessoas, não. Eles são idiotas úteis que foram convencidos daquelas teorias. Então, qual que é o segredo da comunicação? Por que essas pessoas são tão boas comunicadoras? Porque elas acreditam no que falam. Acreditam não, Léo. Eles sabem que estão contando mentira, eles sabem que estão fazendo um negócio que é uma grande operação econômica. Léo, eles costumam duvidar, mas eles foram tão alienados que eles acreditam nisso. Quer saber quem que é um cara fantástico para as pessoas que quiserem se inspirar, pensar assim, olha, esse cara, ele é inclusive elogiado exatamente por isso. Ele consegue fazer uma tese, defender uma coisa aqui, 20 minutos depois, contradizer a própria tese e ainda falar que o cara que fez a tese que ele fez é um retardado. E convence todo mundo, é o Gilmar Mendes. Ele é fantástico. Esse é o extremo camaleão. Mas não tente colocar num Kim Kataguiri a genialidade do Gilmar Mendes. Isso não dá. Só fazendo um outro comentário fora de pauta aqui, Léo, a Magda está dizendo que a paternidade deu uma barriguinha para você. Paternidade engorda mais ou menos, já vou te dando um conselho, Léo, engorda de 10 a 20 quilos, tá? Você já engordou quantos, mais ou menos? Olha, Léo,
Eu acho que eu engordei, eu acho que eu tô 10 quilos acima 10 quilos acima daquilo que eu poderia estar. E eu vou até fazer um compromisso público agora, que eu vou começar a ir para academia e tirar foto, que assim fica a responsabilidade minha conseguir realmente perder esses 10 quilos. Mas essa barriguinha veio por causa da idade também. E Bem, né, Léo? a mulher emagrece, mas o homem não emagrece, não. Eu fiquei competindo com a Jennifer e vi que agora eu tô perdido, porque a dela esvaziou de uma vez só. E a minha não tá fácil assim, não. No meu caso foi assim também, nunca mais esvaziou, viu, Léo? É que você começa a fazer as vontades, tal. Você pode contar isso no seu canal quando você for avançar na sua história aí. Léo, vamos voltar então ao tema mais importante, né? Vamos voltar. Ah, estão dizendo que você está comendo muito torresmo também, Léo. Tem muito torresmo aí em Minas, não? Nas Minas Gerais tem torresmo, feijoada, tem esses trecos, tudo. Deixa eu te falar, você já ouviu falar de um cara chamado Tarcísio Gomes de Freitas? Vi não, Léo. Quem que é o Tarcísio Gomes de Freitas? Tarcísio Gomes de Freitas, olha só, é o novo ministro da Infraestrutura, um dos ministérios mais importantes. Agora, me pergunta o currículo dele. Qual que é o currículo dele, Léo? Ele era consultor legislativo da Câmara Federal e ex-diretor do DENIT. Ninguém nunca ouviu falar do cara. Estavam dizendo que ia ser um general, depois ia ser outro general, um outro general. Mas uma coisa ele deve ter de plus. Pastor. O blog falando mal do PT. Ele deve ter um blog falando mal do PT. Esse é o currículo necessário para o Bolsonaro, é um blog falando mal do PT. Ele pode ser pastor também, talvez ele seja pastor. Duas coisas. Para pastor, para entrar pela via Malafaia, tem que ter um blog falando mal do PT. Para entrar pela via Olavo de Carvalho, para entrar pela via Malafaia tem que ser pastor, porque são duas vias para entrar no governo Bolsonaro. Ou através do Olavo de Carvalho, ou através do Malafaia. Para entrar pela via Malafaia, o cara tem que ser pastor. Para entrar pela via Olavo de Carvalho, tem que ser um blogueiro que fala mal do PT. Muito obrigado aqui a Eliane Márcia, que se tornou membro aqui também do canal, agora nesse instante, maravilhoso, obrigado. Léo, eu queria te trazer aqui dois temas, na verdade é um tema só, foi o tema do Giro das 11, mas merece você comentar. Os dois ministros mais bizarros do governo Bolsonaro. Um é o das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, e o outro é o da Educação, o Vélez Rodrigues, os dois indicados pelo Olavo de Carvalho. O das Relações Exteriores publicou um artigo na Gazeta do Povo, ex-jornal, era um jornal impresso, agora é um site, né? Não circula mais em papel. Nesse artigo ele falou: vocês queriam um chanceler que saísse pedindo desculpas ao redor do mundo pelo fato de termos eleito Bolsonaro. Não, vou sair dizendo para todo mundo que nós temos muito orgulho, que ele nos representa, que o Bolsonaro é o cara, e disse que vai perseguir todo mundo que tem uma ideologia de esquerda no Itamaraty, ou seja, ele anunciou a caça às bruxas. Ponto 1. O ponto 2, o Vélez Rodrigues, da Educação, disse que vai vazar a prova do Enem para o Bolsonaro, ou seja, ele vai quebrar o sigilo da prova do Enem. Você sabe que nunca, desde que o Enem começou, nenhum ministro da Educação teve acesso à prova do Enem. Agora o ministro está dizendo que vai entregar a prova para o Bolsonaro, que entende muito de educação, como você sabe, né? O cara que sei lá, PhD em alguma coisa, Bolsonaro vai revisar a prova do Enem antes dela ser aplicada, segundo o ministro. Queria que você falasse sobre esses dois personagens, os dois Olavetes. Um que está dizendo que vai... A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, Léo, fique tranquilo quanto à revisão da prova do Enem, porque eu acho que o Bolsonaro deve ter uma velocidade de leitura tão pequena que ele não vai conseguir revisar a prova do Enem em um mês. Então ele vai desistir. Eu falo isso porque, olha, é completamente inconcebível imaginar que uma pessoa que já tinha aí seus 5 milhões de seguidores, ele não se deu o trabalho de estudar um pouco sobre economia, que era a parte que ele estava mais tomando cor. E eu falo, para saber falar um pouquinho sobre economia, você não precisa fazer uma universidade de 5 anos, não. Você pode aprender a falar um pouquinho sobre economia simplesmente se esforçando. Isso mostra que o Bolsonaro não tem muita paciência para as coisas, não. Obviamente vai ser avaliado aí por um detector de comunismo, né, auxiliar dele. Mas, Léo, eu vou falar uma coisa que possa parecer estranha, mas eu estou muito feliz com os ministros do Bolsonaro. Por quê? O que a gente está vivendo no Brasil hoje, esse golpe de Estado, pode ser enquadrado como um crime por omissão.
O que é um crime por omissão? Você passa a ver uma criancinha na rua e não faz absolutamente nada, sabe que ela vai atravessar a rua, vai ser atropelada, você cometeu um crime. É um crime por omissão, você podia fazer e não fez. Várias pessoas dentro do Brasil poderiam ter evitado o que está acontecendo hoje e não fizeram absolutamente nada. Eu estou falando de um Supremo que deixou de ser Supremo, obviamente. Eu estou falando de uma imprensa que achou que porque estava ganhando um pouquinho aquela hora valia a pena manter-se daquela forma e acabou fazendo. E, obviamente, eu estou falando sobre todo funcionário público brasileiro que estava ameaçado pelas políticas liberais e se omitiu. Olha que interessante. Não tinha nada melhor do que escolher dentro do Itamaraty a ovelha entreguista do Itamaraty, porque isso coloca todo o Itamaraty contra o Bolsonaro. Então, digamos que para a gente é muito bom. No momento em que o Olavo de Carvalho escolhe o ministro da Educação, a gente tem um afronto a todos os professores brasileiros. A resistência ganhou todos os professores brasileiros. Entendeu? Isso para a gente é muito bom. Eu estou comemorando, obviamente, todos os corruptos eu comemoro, e eu já falei que eu não sou resistência. Resistência é Haddad, resistência é Ciro, resistência é Manuela, resistência é Boulos, eu sou deboche. Então, todos os ministros do Bolsonaro, para mim, tem sido motivo de comemoração. Por quê? Quando ele escolhe uma pessoa bizarra e desrespeita as mais qualificadas, obviamente ele causa um transtorno que vai servir exatamente para que a resistência ganhe pessoas. Então, imagine que lá dentro do Itamaraty, todos os diplomatas já estão morrendo de raiva do que está acontecendo e são pessoas extremamente capazes de mostrar para a sociedade. Mesmo os de direita, né, Léo? Mesmo os tucanos. Mesmo os de direita, porque você pensa o seguinte, olha, eu sou um diplomata de direita, mas eu não sou entreguista. Eu sou de direita, sou nacionalista, me esforcei, me tornei, tenho tantos anos de experiência como embaixador, tenho 25 doutorados, mas o cara escolheu o outro só porque ele é blogueiro? Você entendeu? Isso causa um desgaste. Isso causa um desgaste. Quando você parte para outro lado, você imagina o seguinte, todo educador brasileiro, ele, né, dentro dos educadores nós temos dois tipos. Aqueles que é simplesmente um trabalhador que está ali por causa do dinheiro, e a gente tem também aquele que ama a educação. O que ama a educação, ele já estava, obviamente, do lado da esquerda. O que está ali só por dinheiro, ele começou a ver que agora ele é simplesmente um lixo para esse governo. Então, ou seja, uma parte a gente já tinha. A outra parte, o ministro estrangeiro vai trazer para a gente. Então, exatamente. Eu estou comemorando os ministérios do Bolsonaro. Com toda sinceridade, né, Léo, como você gosta de dizer. A Valéria Guerra dizendo, boa tarde, a qual instância superior poderá se recorrer para soltar o Lula, já que a injustiça agora é justiça? Bom, a instância... Isso eu tenho certeza. A instância superior é o Supremo Tribunal Federal. Antes da eleição do Bolsonaro, o Tribunal Superior era a Globo, né? Era a Globo que decidiu o que os ministros do Supremo deviam fazer ou não fazer. Agora, a Globo perdeu o papel, Léo, de Supremo Tribunal do Brasil, que o Bolsonaro não dá a menor bola para a Globo, então ninguém está ligando porque a Globo diz ou deixa de dizer. Então o que acontece? Você tem o Supremo, que vai tomar essa decisão no dia 4, a gente tem o Comitê de Direitos Humanos da ONU, né, que fatalmente vai tomar uma decisão favorável ao Lula, é praticamente impossível que a decisão da ONU não seja favorável ao Lula, talvez por isso mesmo, esse próprio chanceler tenha dito no artigo dele, ele atacou a ONU, viu, Léo? Ele falou que na ONU não se encontra a palavra fé, amor, né? Enfim, coisa meio sem pé nem cabeça. Mas, Léo, e aí? A quem recorrer para soltar o Lula? Esse Supremo, as ruas, as massas, o tribunal... Interessante que o nosso chanceler ele começa a trazer, né? É uma carta importante de Paulo aos Coríntios, ainda que eu falasse línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. A palavra final é do povo, Léo. O Supremo Tribunal Federal já é um Supremo Tribunal Federal acovardado com medo do soldado do soldado e do cabo que estão lá dentro do jipe esperando a hora que o filho Bolsonaro vai mandar fechar o STF. Então não adianta a gente imaginar que a instância suprema é o STF, porque o Supremo não é mais o STF. O STF agora está totalmente acovardado. A instância final é a conscientização do povo. Enquanto o povo não entender o motivo da prisão do Lula, enquanto o povo não entender que ele está sendo prejudicado, o Lula fica preso. É só revolução. E o ponto de vista que eu tenho. Olha, qual que é o ponto de vista do Rui? Porque aí a gente sabe qual que é o ponto de vista certo e não precisa discutir o assunto. O Rui está com você, Léo. O Rui está fechado com você nesse ponto. Não, se o ponto de vista do Rui é esse, eu aposto tudo nisso. O Ray Lula Rousseff 247 da Silva está dizendo, e aí é um recado para você, Léo, para de alertar o Bozo pelas escolhas desastradas.
deixa ele encher os ministérios de merda, porque aí ele cai mais rápido. Exatamente, Léo, você está fazendo muitos alertas aí. O Márcio Santos está trazendo um comentário importante. Como ser livre com essa gente retrógrada de mente tacanha que usa a força para tentar aniquilar a independência de pensamento? Sabe o que o ministro da Educação falou? Falou, esse negócio de querer universidade, depois de sair do ensino básico, isso não é muito legal, não. Os jovens têm que ganhar dinheiro, têm que se preparar, tem que ser youtubers, né? Muitos youtubers que ficam ricos sem fazer universidade. Então você tem o ministro da Educação, cara, ministro da Educação no Brasil, que está dizendo o seguinte: não faça faculdade, vá ser youtuber. Ô, Léo, tudo bem, eu e você viramos youtubers, mas a gente fez faculdade também antes de ser youtuber, né, cara? Pô, não dá para um cara falar uma coisa dessas. Eu vou contar uma história minha aqui, que é uma história que eu considero muito importante, que atrasou minha vida em muitos anos, e agora eu vou falar uma coisa séria. Olha, eu sempre fui de prestar muita atenção às coisas. E a criança ou adolescente tem uma capacidade muito pequena de discernir o todo. É o que acontece no Brasil hoje, que nossos jovens eles acabam achando que eles conseguem avaliar a economia a partir de uma variável, enfim. O meu pai sempre foi uma pessoa muito esforçada, Léo. Meu pai acordava às 6 horas da manhã, quem é de Ponte Nova conhece, o Walter Stopp sabe muito bem, ele acordava às 6 horas da manhã e parava de trabalhar às 10 da noite. Léo, isso não é esforçado não, porque eu acordo às 5. Tá. Desculpa, continua, foi mal, perdão. Eu te coloco dentro do mesmo balaio de esforçado, não pode ter dois, não? Não, eu falei que ele era o mais esforçado. Mas, enfim. 6 é tarde. O que acontece? O meu pai formou em técnico em contabilidade. Meu pai não tinha faculdade, meu pai hoje teria 70 anos de idade. Meu pai formou em técnico em contabilidade, então meu pai comprou um escritório cheio de pepinos, pepino na região de Minas Gerais é problema, e ficava virando noites para resolver o problema. Quando eu sinto muito a falta do meu pai hoje, mas eu sentia muita falta dele também naquela época em que ele era vivo, porque ele trabalhava demais. Então meu pai acordava 6 horas da manhã, ia para o escritório, ali ele trabalhava. Tem um tio também falecido, que é o Nestor, que além do técnico em contabilidade, ele seguiu e fez direito. Então, tornou-se advogado, passou na OAB, tornou-se advogado. Só que a diferença é que o Nestor e o meu pai tinham uma visão completamente diferente de negócios. O meu pai comprou um escritório, se matou de trabalhar. O Nestor não era muito focado no trabalho. Então, quando eu vi uma conversa do meu pai falando a seguinte coisa: olha, Nestor quis continuar trabalhando, quis continuar estudando e não conseguiu ganhar muito dinheiro, não. Eu preferi focar no trabalho. E meu pai foi mais próspero, não sou rico, mas meu pai foi mais próspero economicamente falando que o Nestor. Eu coloquei na minha cabeça naquele momento que você não precisava estudar, porque eu reduzi aquele único universo. Por que eu estou falando isso? O perigo desse tipo de mensagem. Olha o perigo desse tipo de mensagem. Porque eu escutei meu pai falando isso, eu coloquei isso na minha cabeça, eu comecei a trabalhar, o meu primeiro negócio foi uma oficina de silkscreen. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, e dos 14 anos de idade até os 30, eu trabalhei loucamente, e falo com toda sinceridade, não foi falta de esforço. As coisas eram bem difíceis para mim, porque eu não tinha feito faculdade ainda, e eu falo que perdi muitas oportunidades. Eu lembro que um grande documentário que uma produtora de Belo Horizonte fez, que é a Quimera, eu poderia ter sido diretor desse documentário, porque o Alverso Raton contratou um diretor de fora, mas talvez ele não confiasse na minha capacidade, porque eu não tinha faculdade. Foi então que vieram os cursos com menor preço, que foram trazidos exatamente por causa da parceria que o Haddad fez com as universidades privadas. Eu pude fazer a minha primeira universidade, que foi de administração. Foi aí que eu percebi, Léo, que muitas coisas deram erradas para mim, não é pela falta do diploma, era pela falta do conhecimento. Então eu falo com você o perigo de uma pessoa dessa que assumiu o posto mais importante da educação brasileira falar que a faculdade é desnecessária. Eu falo que hoje eu poderia ter conseguido muito mais se eu tivesse sido apresentado ao conhecimento mais novo. E eu posso dizer que o que mudou completamente as minhas oportunidades
foi exatamente eu ter terminado a minha primeira faculdade. Ali eu olhava para trás e falava, olha como que eu errei quando eu tentava fazer meu silk screen, quando eu tentava mexer com a eletrônica. É muito imbecil essa postura de tentar transformar as pessoas mais humildes do Brasil em simples máquinas para trabalhar para um sistema maior. Isso está completamente errado. Léo, isso aí essa fala dele representa uma grande canalice, porque o objetivo dele simplesmente é acabar com a universidade pública, acabar com programas como FIES, ProUni, e aí vem com essa lorota de que o jovem não precisa fazer faculdade porque ele vai ser um youtuber, né? Quantos Filipes Netos existem? Quantos Whindersons existem? Isso é ridículo, né? E nem isso é modelo para a juventude, né? Não é esse que deveria ser o modelo. Calma, Fernanda, seu superchat não sumiu, está aqui guardado, está anotado, mas eu não podia interromper o momento. Esta é a sua vida, do Leonardo Estopa. Antes eu vou ler um comentário do Seb... Obrigado pela história, belo relato. E você conta como... Né, e é muito comum, viu? Tem histórias de infância que marcam muito as pessoas e a gente acha que o universo se define a partir daquela história, principalmente histórias que envolvem os pais. Fiquei tocado com essa história que você contou, muito importante, Léo. O Sebastião Pinheiro, agora mudando, vou fazer uma brincadeira, tá? Porque não tem a ver com o que você falou, mas enfim, o Sebastião, eu só tinha notado que eu queria falar. O Sebastião Pinheiro está dizendo que eu tenho que investigar se você não é um espião bosônico. Eu acho que tem a ver com o comentário do Ray, Léo, pelo seguinte, porque você fica dando muitas dicas para o Bolsonaro. Você fica dando muitas dicas assim, ó, você está nomeando esse ministro da Educação, você está botando todos os professores na resistência. Você está nomeando o ministro do Itamaraty, está botando todos os diplomatas na resistência. Você está dando tanta dica para o Bolsonaro e ele está vendo o que você está falando, Léo, que outro dia você falou que ele fez uma coisa que você tinha falado também, então você deve ser um espião bosônico aqui infiltrado. Tem esse risco, Léo? Não, pior. Eu vou falar com você com toda sinceridade, eu tenho sido um idiota que trabalha para o Bolsonaro de graça há muito tempo, porque a esquerda nunca deu moral porque eu falo. Em compensação, o Bolsonaro leva tudo a sério. Por exemplo, o Bolsonaro, quando eu comecei a falar com a esquerda que a gente tinha que focar em desmascarar a história do kit gay, ele focou mais no kit gay. Tudo que eu fui falando para criticar o Bolsonaro, ele foi, de certa forma, se adequando. Eu faço uma crítica aqui, porque eu, com toda sinceridade, já que você está eleito, a merda maior foi feita. Bolsonaro se adequa, menino. Mete o pé na bunda do dono da van, mete o pé no Trump e em Israel e governa para o povo. Troca esse ministério aí por um povo de bem, realmente de bem, governa para o povo e vira rei. Isso porque, Léo, a gente está no mesmo avião. Se a gente puder dar um toque no piloto para o avião não cair, todo mundo ganha. Trocar o chip do piloto, né? Trocar o software dele, né? Uma coisa desse tipo. O Léo, vou ler agora o comentário. Mas eu vou falar uma coisa aqui, só para poder fazer só um trava-cabeça nas pessoas. Se você buscar o Bolsonaro falando mal de privatizações há uns anos atrás, você vai ver que o software dele não era ruim. Ele está com vírus. Então, talvez seja passar um antivírus no Bolsonaro e tentar trazer aquele Bolsonaro que falava que o Brasil tinha que ser para os brasileiros, que falava que privatizar está errado, tinha que fuzilar o Fernando Henrique porque privatizou a Vale. Cadê esse Bolsonaro lá no fundo? Onde o vírus dominou, talvez a gente consiga passar um antivírus ali e liberar esse Bolsonaro de antigamente. Aquele lá defendia até o Hugo Chávez, Léo. Bom, eu vou ler aqui um comentário da Yolanda dizendo que a fala do ministro da Educação é criminosa. Concordo plenamente. E agora o comentário da Fernanda chamando o Leonardo Estopa na chincha. É o seguinte, seja claro, Estopa, defina a revolução. O que você, eu e todos nós faremos nesta revolução? Porque o Rui ainda não foi para a rua começar. E agora, Léo? Faça aí a sua revolução. Tá aqui, você tem uma... Adoro falar, adoro responder isso. Porque quando as pessoas me perguntam isso, parece que é uma pergunta que não tem resposta. E eu falo, ela tem resposta. A revolução de hoje não é a revolução de antigamente, que você vai pegar uma enxada e tentar lutar com o exército armado. A revolução de hoje é a revolução da informação. A verdade está do nosso lado. Isso aqui é o mais importante. Vejam bem, o Bolsonaro, ele conseguiu conquistar forças armadas e polícias estaduais simplesmente falando mentira. Imaginem você que essas polícias e esses soldados, cabos e sargentos das forças armadas estão a um passo de verem a verdade. O detalhe é o seguinte, quem vai levar essa verdade? A revolução hoje é levar a verdade para o povo brasileiro. Se a gente tivesse que ludibriar as pessoas com mentiras, eu diria para você, é praticamente impossível. Se a gente tivesse que passar a mão na enxada e tentar arrancar o Lula da cadeia, desafiando policiais fortemente armados, eu diria, isso é suicídio.
Mas a revolução de hoje consiste na consciência de que as polícias fazem parte do povo e que elas estão ludibriadas. Se a gente tirar a base, o sustentáculo do governo Bolsonaro, que é falar a verdade para os policiais, falar a verdade para as Forças Armadas, não os generais estão bem. Falar a verdade para o povo trabalhador que está tanto nas polícias quanto nas Forças Armadas, acabou o golpe. Simples assim. Aquele soldado e aquele cabo que vão fechar o STF não vão mais, porque eles vão saber da verdade. Então, eu acho que a revolução hoje é a comunicação. A arma que eles usaram para derrubar a democracia no Brasil foi a comunicação truncada, foi a mentira. A gente pode trazê-la de volta com a verdade. O detalhe é o seguinte, como que a gente vai fazer para convencer todo mundo que a gente tem que se unir para derrubar aí esse problema que está acontecendo? Ô, Léo, o Ray está dizendo que quando fez aquele alerta não era só para você, era para todo mundo, para a gente parar de ficar alertando o Bozo. E a Ana Gondim de Medeiros: não tenha tanta certeza da revolta da população, Estopa. Sou professora do Instituto Federal da Bahia e vejo que a maioria está em letargia, professores e estudantes. A Sara Vieira está dizendo: Lula preso é o povo preso. E a Selma resumiu as suas palavras dizendo que é a revolução da comunicação que está em curso neste momento no Brasil. Léo, a gente vai ter que encerrar, porque daqui a pouquinho a gente terá o programa Geopolítica. Professor Carlos Lungarzo, professor universitário, especialista em direitos humanos, cujo tema da fala dele é Caso Cesare Battisti, um teste para a democracia brasileira. Ou seja, o governo Lula concedeu asilo ao Cesare Battisti e o governo eleito do Bolsonaro quer desconceder uma coisa que foi concedida pela justiça brasileira, né? Uma situação realmente anômala e esdrúxula, né? Bom, hoje a gente falou sobre a questão do Lula, né? O julgamento marcado para o dia 4, o Estopa com poucas esperanças no Supremo, e a gente também falou sobre a questão se a Dilma deve pedir ou não asilo político. Tem uma pesquisa no ar, na TV, na comunidade da TV 247, já tem muito voto lá, 69% acham que a Dilma deve pedir asilo político para evitar perseguições, mas vocês ainda podem votar, é só ir lá na aba comunidade. Léo, muito obrigado a você, obrigado a todos, peço a todos que possam ser assinantes solidários no Brasil247.com/apoio e também membros do canal. Passo para você, Léo, para você fazer o encerramento e a convocação para o Léo 10h30. Obrigado, Léo. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu queria lembrar que para a gente conseguir crescer os canais de esquerda, é importante que vocês convidem pessoas para se inscreverem no canal. Isso é muito fácil, você pega o link dessa transmissão, cola aí no seu Facebook, no seu Twitter, seja lá onde for, e fala: pessoal, por favor, vamos nos inscrever nos canais de esquerda, porque a gente precisa chegar no maior número de pessoas o possível. Essa é a TV 247, mas também existe aí o canal Leonardo Estopa. Eu convido vocês para que se inscrevam, é só escrever aí Leonardo Estopa no YouTube que vocês me acham. E mais tarde, às 10h30 da noite, eu faço o programa ao vivo, que é um programa ditado pelas participações. Então eu aguardo vocês às 10h30 da noite. Mas agora vamos ficar aí com o programa do Igor Fuser, que é muito bom. Sem camisa xadrez, hein, Léo? Camisa xadrez está levando bola preta aqui. Valeu. Mas, Léo, outro dia eu fui fazer o 10h30 da noite sem camisa xadrez, eles perguntaram para mim por que o Leonardo não ia fazer o programa. Tá bom. É brincadeira. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, pessoal. E até mais. Léo, muito obrigado. Abração para você. Ah, e tem a Glaze hoje no Aqui é Santarém. O pessoal tá lembrando aqui, 9 horas da noite, no Critica Brasil. Valeu, gente. Obrigado a todos.